Oi, oi! Você vai ouvir agora a narração e as mensagens principais do livro Sexo no Cativeiro, da terapeuta Esther Perel. Como unir a estabilidade com o desejo, como manter o erotismo em uma relação duradoura? Imagine um casal sentado no sofá de sua sala de estar, cercado por fotos de viagens, lembranças de anos juntos e o conforto familiar do cotidiano. Eles se amam profundamente, compartilham segredos, sonhos e uma vida construída lado a lado. No entanto, há uma ausência silenciosa entre eles. O desejo que outrora era vibrante, agora resta adormecido. No livro Sexo no Cativeiro, a autora Esther Perel nos convida a explorar essa tensão invisível que se instala entre muitos relacionamentos de longo prazo. Num ambiente tranquilo e familiar, há uma porta trancada, um espaço onde o desejo parece ter sido aprisionado. Esse é o cenário que Esther Perel nos apresenta em Sexo no Cativeiro. Vamos mergulhar em um tema que é ao mesmo tempo fascinante e desafiador. A dinâmica entre intimidade e o desejo nos relacionamentos. Você está preparada para aprofundar sua visão sobre os desafios e os caminhos de como manter a chama da paixão em relacionamentos longos ou muito longos? É o que vamos fazer nesse vídeo. Você está no canal Mulher 40+ Brasil, onde você encontra conteúdos inspiradores para enriquecer a sua jornada de autoconhecimento, bem-estar e realização pessoal. Fique até o final do vídeo para você compreender os conceitos que podem transformar definitivamente sua visão sobre amor e sexo. Se você gosta de conteúdos sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixa um like pra gente, comente, deixa sua presença registrada nos comentários. Cada atitude dessa, se inscrever, curtir e comentar, contribui generosamente para o fortalecimento do canal. Então vamos lá, retomar o conteúdo? Capítulo 1, da aventura ao cativeiro, porque a busca por estabilidade mina a vitalidade erótica. O delicado equilíbrio entre amor e desejo, onde a segurança e a intimidade, pilares de um relacionamento sólido, podem se transformar em barreiras para a paixão, é por onde Sexo no Cativeiro percorre. Com um olhar atento e uma mente aberta, a autora Esther Perel narra histórias de casais que enfrentam esse paradoxo. Eles desejam a proximidade, a certeza de que um estará sempre lá, mas, ao mesmo tempo, anseiam pela excitação do desconhecido, pela sensação de mistério que outrora incendiava sua conexão. Em sua narrativa, Perel questiona as expectativas culturais que cercam o casamento e a monogamia. Ela pinta um quadro onde o amor é como uma chama protegida pelo vento, enquanto o desejo é a brisa que precisa dançar livremente para se manter viva. Essa é a provocação para os leitores, refletir sobre o equilíbrio delicado entre esses dois mundos e como a arte de manter o desejo é, na verdade, um convite para ver o outro através de novos olhos, mesmo após anos de convivência. À medida que Sexo no Cativeiro avança, Esther Perel nos leva para dentro das paredes de um lar aparentemente comum, onde a rotina e a previsibilidade se tornam os novos governantes. Ela nos apresenta a história de Ana e Marco, um casal que, como muitos, construiu sua relação em bases sólidas de carinho e respeito mútuo. No entanto, à medida que os anos passam, o desejo que os uniu parece se dissipar em meio às responsabilidades do dia a dia. Ana, que costumava se sentir viva e desejada, agora se vê presa em um ciclo de obrigações. Marco, por outro lado, sente-se frustrado, tentando reacender a paixão que os dois compartilhavam no início. Ambos estão presos entre o conforto do conhecido e a saudade da excitação perdida. Perel, com sua sagacidade, revela que esse cenário é mais comum do que se imagina. Você concorda com ela? Já se sentiu assim em algum momento? Capítulo 2,
mais intimidade, menos sexo. A autora segue explorando como a vida moderna, com seu ritmo frenético e exigências constantes, frequentemente empurra o desejo para o fim da lista das prioridades. Perel destaca que o amor prospera na segurança, mas o desejo, para florescer, precisa de aventura e risco. E é sobre isso que vamos refletir agora, sobre as formas como nos tornamos complacentes em nossos relacionamentos, esquecendo que o desejo é alimentado pelo desconhecido e pela renovação contínua da imagem que temos do outro. Perel sugere uma chave para reacender a paixão. Com base na ideia do desejo ser ativado por novidade, a autora afirma que para destrancar e abrir a porta do erotismo em uma relação antiga e estável, é preciso redescobrir o parceiro, permitindo que um toque de mistério e surpresa se infiltre novamente no cotidiano. É possível que aqui você já esteja envolvida em uma sensação de urgência, um lembrete de que, para manter o desejo vivo, é preciso coragem para sair da zona de conforto e abraçar o inesperado. Mas, se você ainda está aí, mostra que está disposta a melhorar o seu relacionamento e seguir ainda mais adiante. Muitos casais conhecem bem o impacto da vida cotidiana sobre a intimidade. E agora vamos entrar dentro da casa de Laura e Davi, um casal que, após anos de convivência, vê sua vida sexual diminuída pela rotina e pelas responsabilidades. Laura, uma profissional bem-sucedida, encontra-se exausta ao fim de cada dia, dividida entre o trabalho e os cuidados com os filhos. Davi, por sua vez, sente-se cada vez mais distante, tentando reavivar a conexão física e emocional que antes compartilhavam. Ambos se amam, mas o desejo parece ter sido engolido pela familiaridade e pelo cansaço. Perel nos guia através da complexidade dessa situação, destacando como a convivência constante e a falta de tempo para si mesmos podem sufocar a chama do desejo. Ela observa que o amor e a rotina oferecem segurança, mas o desejo precisa de espaço para respirar, para que o parceiro seja visto com novos olhos. Capítulo 3. As ciladas da intimidade moderna. Nesse capítulo, Perel reflete sobre a importância de manter uma certa distância e o mistério no relacionamento, mesmo quando os parceiros estão profundamente conectados. Ela sugere que o desejo é frequentemente reacendido não pela proximidade constante, mas por momentos de separação e renovação individual, que permitem que cada parceiro se veja como um indivíduo separado e desejável. Agora, com o que já tratamos até aqui, é hora de refletir novamente como pequenas mudanças e a redescoberta da individualidade podem trazer de volta a excitação e a paixão para os relacionamentos a longo prazo. Vamos ainda mais fundo, seguindo com exemplos de casais estudados pela terapeuta e autora Esther Perel. Capítulo 4. Democracia versus sexo quente. Este já é o 4º capítulo de Sexo no Cativeiro e ele nos conduz a uma reflexão sobre a dinâmica do poder dentro dos relacionamentos e como ele influencia o desejo. Outro fator fundamental que no livro é apresentado pela história de Clara e Miguel, um casal que, após anos de casamento, começa a sentir o peso de uma rotina previsível e da igualdade que, paradoxalmente, esfria a paixão. Clara, que sempre foi uma mulher independente, sente-se presa em uma dança onde cada passo é conhecido. E Miguel, embora feliz com a harmonia doméstica, percebe que a chama da paixão está se apagando. Perel nos convida a observar como a busca moderna pela igualdade nos relacionamentos pode, inadvertidamente, roubar a excitação que vem do previsível. A autora explora a ideia de que o desejo prospera em meio a um jogo de poder sutil, onde o mistério e a incerteza mantêm a chama acesa. Ela não sugere que um parceiro deva dominar o outro, mas que o equilíbrio entre familiaridade e surpresa é essencial. Em suas palavras,
O desejo não se alimenta do que já se conhece, mas do que ainda se está por descobrir. Com uma narrativa envolvente, Perel comenta sobre como a tensão entre autonomia e dependência pode ser a chave para reavivar o desejo em um relacionamento. Ela sugere que é na capacidade de ver o parceiro sob uma nova luz, com um toque de mistério e uma pitada de distância, que o desejo encontra seu espaço para florescer. E agora, esse capítulo deixa uma poderosa reflexão. O desejo não é sobre possuir, mas sobre a contínua busca e redescoberta do outro. Perel nos desafia a olhar para os nossos relacionamentos e a encontrar maneiras de manter viva a dança do desejo, mesmo em meio à rotina e à igualdade. Capítulo 5. Mãos à obra. Vamos seguindo agora para um território mais profundo e totalmente fascinante, que é ainda mais negligenciado entre os casais de longa data: o papel da fantasia no desejo sexual. Helena e Pedro são um casal que, apesar de se amarem profundamente, sentem que a faísca do desejo está se apagando. Perel, com sua habilidade de mergulhar nas complexidades da intimidade, revela que a imaginação e a fantasia são os combustíveis secretos que podem reacender a paixão. Helena, que sempre foi reservada, começa a compartilhar com Pedro algumas de suas fantasias mais íntimas, algo que nunca havia feito antes. Pedro, inicialmente surpreso, percebe que suas confissões não apenas os aproximam, mas também trazem uma nova vida ao seu relacionamento. Perel comenta que as fantasias não são um sinal de insatisfação, mas sim uma rica fonte de energia erótica que pode fortalecer a conexão entre os parceiros. Nesse capítulo, a autora quebra tabus e nos convida a explorar a imaginação sem culpa. Ela argumenta que as fantasias permitem um espaço seguro para experimentar o desconhecido, para sentir o proibido sem os riscos do mundo real. A autora também aponta que, ao compartilhar essas fantasias, os casais podem construir um novo terreno de intimidade, onde a vulnerabilidade se transforma em força. Com uma narrativa que mistura histórias pessoais e reflexões profundas, Perel nos faz ver que o desejo não precisa ser domesticado, mas sim alimentado pela liberdade da imaginação. Ela nos lembra que o espaço para sonhar, fantasiar e explorar mentalmente pode ser a chave para manter o desejo vivo, mesmo após anos de relacionamento. E ao concluir o capítulo, Perel nos deixa com uma ideia de que as fantasias são como janelas para o desejo. Abertas, elas deixam a luz entrar, iluminando novas possibilidades para a vida amorosa. Capítulo 6. Sexo é sujo, exceto com alguém que você ama. Agora, nesse capítulo, vamos explorar a delicada relação entre maternidade e o desejo sexual. Imagino que você já tenha pensado sobre isso ou até vivenciado alguns dos desafios nesse cenário. Esther Perel nos apresenta Mariana e João, um casal que, depois do nascimento do primeiro filho, enfrenta um distanciamento na intimidade física. Perel, com sua abordagem empática e esclarecedora, mergulha nas transformações que a chegada de um filho traz para o relacionamento e especialmente para a dinâmica sexual do casal. Mariana, agora imersa nas demandas da maternidade, sente seu corpo mudado e sua energia concentrada no bebê. João, por sua vez, se vê à margem, incerto de como se reconectar com a Mariana e com sua nova identidade de mãe. Perel comenta que essa experiência é comum e compreensível, pois a maternidade frequentemente coloca a mulher em um papel de cuidadora, onde o desejo pelo parceiro pode se tornar secundário. A cultura e as expectativas sociais frequentemente pressionam as mulheres a se dedicarem inteiramente à maternidade, deixando pouco espaço para o desejo sexual. Ela reflete sobre a necessidade de os casais renegociarem suas
identidades e seus papéis dentro da relação, permitindo que a mulher volte a se ver não apenas como mãe, mas também como amante. Com uma narrativa envolvente, Perel discute a importância de o casal encontrar formas de reavivar a paixão, criando momentos que os lembre de sua conexão antes da parentalidade. Ela sugere que os pequenos gestos de intimidade e redescoberta podem ajudar a reconstruir a ponte entre a maternidade e o desejo. A autora deixa claro que o desejo deve ser renovado, mesmo em meio às mudanças mais profundas, desde que o casal esteja disposto a explorar novos caminhos de conexão e intimidade. E se você ainda está aqui, demonstra que está disposta e pode reavivar a paixão do seu relacionamento. Então, vamos seguir mais fundo. Capítulo 7, Matrizes Eróticas. Esther Perel nos leva a uma exploração profunda sobre o papel do proibido no desejo sexual. Ela nos apresenta a história de André e Sofia, um casal que, apesar de um casamento sólido e carinhoso, sente que a paixão esfriou ao longo dos anos. Perel nos convida a refletir sobre como o proibido e o inacessível pode, paradoxalmente, acender o desejo. André, que sempre foi um marido dedicado, começa a sentir uma atração por algo que parece fora do alcance, enquanto Sofia, consciente dessas mudanças sutis, tenta entender o que está acontecendo. A autora comenta que o desejo muitas vezes é alimentado pelo mistério e pelo que não podemos ter, e que o senso de proibição ou a ideia de transgressão pode ser um poderoso motor erótico. Neste capítulo, Perel aborda a tensão entre o que é socialmente aceitável e o que secretamente nos excita. Ela explora como a monogamia e as normas sociais podem criar um cenário onde a fantasia do proibido se torna uma válvula de escape para o desejo reprimido. No entanto, ela não advoga pela infidelidade, mas sim pela compreensão de como a dinâmica do proibido pode ser integrada de maneira saudável dentro do relacionamento. Como uma narrativa que mistura casos clínicos e insights psicológicos, Perel nos faz ver que a atração pelo que é inaceitável pode ser uma oportunidade para os casais se redescobrirem e se reconectarem. Ela sugere que trazer elementos de novidade e a aventura para a relação pode ajudar a combater a estagnação do desejo. Ao concluir o capítulo, Perel deixa os leitores com uma reflexão importante. O desejo é, muitas vezes, reavivado quando ousamos sair do comum, explorando juntos o desconhecido e o excitante dentro dos limites do relacionamento. Capítulo 8. A chegada dos filhos. Agora vamos seguir para um caminho de examinar a relação entre desejo e autoimagem, explorando como a forma como nos vemos pode impactar profundamente nossa vida sexual. A autora nos apresenta Júlia e Ricardo, um casal que, após anos juntos, percebe que as inseguranças pessoais de Júlia começaram a influenciar sua intimidade. Júlia sempre foi crítica consigo mesma. Sente que seu corpo mudou com o tempo e essas mudanças afetam sua capacidade de se sentir desejável. Ricardo, embora continue a amá-la e achá-la atraente, percebe que algo se perdeu na conexão entre eles. Perel comenta que o desejo sexual não é apenas sobre o outro, mas também sobre como nos sentimos em relação a nós mesmos. Quando nos vemos com olhos críticos, o desejo pode retrair. Perel discute como a autoimagem é construída não apenas pelas experiências individuais, mas também pelas mensagens culturais e sociais sobre o corpo e a sexualidade. Ela reflete sobre como as expectativas irreais podem minar a confiança e a capacidade de se entregar ao desejo. A autora sugere que, para reacender a chama, é essencial trabalhar na aceitação de si mesmo e na construção de uma autoimagem positiva. Com sua narrativa cuidadosa,
Perel destaca que o desejo floresce quando nos sentimos confortáveis em nossa própria pele e que essa jornada de aceitação é fundamental para uma vida sexual saudável. Ela encoraja os casais a apoiarem-se uns aos outros nesse processo, criando um espaço onde a vulnerabilidade pode se transformar em força e intimidade. Agora, com a ajuda da autora, vamos refletir. O desejo pode ser renovado quando reconectamos com o nosso próprio corpo e aprendemos a nos ver com compaixão e amor. Capítulo 9. Carne e fantasia. Seguimos em nosso mergulho profundo na ideia de familiaridade versus mistério e como isso molda o desejo em relacionamentos de longo prazo. Felipe e Ana, um casal que ao longo dos anos construiu uma vida confortável juntos, agora se encontra preso na monotonia da rotina. Felipe, que sempre foi um homem previsível e atencioso, começa a sentir que a previsibilidade está sufocando o desejo. Ana, por outro lado, percebe que, apesar de amar Felipe, sente falta da excitação e da imprevisibilidade dos primeiros anos juntos. Perel nos convida a refletir sobre como o desejo prospera no espaço onde existe um pouco de desconhecido, onde ainda há algo a ser descoberto sobre o outro. Neste capítulo, Perel explora a tensão natural entre o desejo de segurança e o desejo de aventura. Ela sugere que, para manter o desejo vivo, os casais precisam cultivar o senso de mistério, permitindo que seus parceiros os vejam sob novas perspectivas. Isso não significa criar distância emocional, mas sim encontrar maneiras de surpreender e de se reinventar dentro da relação. Com sua narrativa envolvente, Perel demonstra que o desejo é alimentado pela dualidade, o conforto do conhecido e a excitação do desconhecido. Ela encoraja os casais a buscar experiências que desafiem a rotina e a manter viva a curiosidade pelo parceiro, como se ele ainda fosse um território a ser explorado. Ao final do capítulo, Perel nos deixa com uma reflexão poderosa. O segredo para reacender o desejo está em manter viva a dança entre familiaridade e mistério, onde ambos coexistem e se alimentam mutuamente. Capítulo 10. A sombra do terceiro. O 10º capítulo de Sexo no Cativeiro, de Esther Perel, nos guia por uma reflexão sobre a dualidade entre o papel do cuidador e do amante, especialmente em relacionamentos onde um dos parceiros enfrenta problemas de saúde ou desafios pessoais significativos. Vamos conhecer agora a história de Lucas e Clara, um casal que, após o diagnóstico de uma doença crônica de Lucas, vê sua dinâmica mudar drasticamente. Clara, que assume o papel de cuidadora, sente-se cada vez mais distante da mulher sensual e independente que era antes. Lucas, por sua vez, lida com sentimentos de vulnerabilidade e perda da masculinidade, o que impacta diretamente em sua vida sexual. Aí é que está o desafio. Vamos mergulhar nesse ambiente de adversidade. Perel comenta que essa transição do parceiro para cuidador pode sufocar o desejo, pois o papel de cuidador muitas vezes é associado a uma neutralidade sexual. Doenças e adversidades podem transformar a dinâmica do relacionamento, apagando a linha entre o cuidado afetuoso e a paixão erótica. A autora sugere que é possível, embora desafiador, manter o desejo vivo, mesmo em meio a essas circunstâncias. A chave está em encontrar maneiras de preservar a identidade individual e a conexão emocional que transcende a situação. Perel narra com empatia como casais como Lucas e Clara podem redescobrir o desejo ao reintroduzir momentos de intimidade que não estão ligados à função de cuidar. Ela destaca a importância de pequenos gestos que reafirmam o papel de amantes,
como toques, olhares e palavras que reavivem a conexão erótica. Ao final do capítulo, Perel nos deixa com uma imagem de esperança. Mesmo nas situações mais difíceis, é possível nutrir o desejo ao manter viva a essência de quem os parceiros são um para o outro, além dos papéis impostos pelas circunstâncias. Capítulo 11. Apimentar o novo sexo. O 11º capítulo de Sexo em Cativeiro nos conduz a uma exploração das fantasias de poder e submissão e como elas podem servir para um campo fértil para o desejo sexual. Ela nos apresenta a história de Bianca e Eduardo, um casal cuja vida sexual se tornou morna, até que começam a explorar dinâmicas de poder em suas interações íntimas. Bianca, inicialmente relutante, descobre que a ideia de ceder o controle a Eduardo durante o sexo não apenas a excita, mas também a faz sentir-se mais conectada a ele. Eduardo, por outro lado, sente-se energizado ao assumir um papel mais dominante, algo que nunca havia considerado antes. Perel comenta que essas fantasias não são sobre o poder em si, mas sobre a liberdade que vem de jogar com os limites e permitir experimentar novas facetas de si mesmo e do parceiro. Nesse capítulo, Perel desmistifica as fantasias de dominação e submissão, explicando que elas não são necessariamente reflexo de desigualdades ou problemas no relacionamento, mas podem ser uma forma de escapar das pressões do cotidiano. Ela argumenta que dentro de um contexto consensual e seguro, essas práticas podem fortalecer o vínculo do casal ao introduzir elementos de novidade e excitação. Com uma narrativa cativante, Perel reflete sobre como o desejo muitas vezes prospera em territórios onde se brinca com o proibido, onde se pode experimentar papéis que diferem das nossas identidades do dia a dia. Ela destaca que, ao explorar essas dinâmicas, os casais podem encontrar novas formas de se conectar e manter a chama do desejo acesa. Ao final do capítulo, Perel nos deixa uma ideia de que, quando exploradas com respeito e consentimento, as fantasias de poder e submissão podem ser um caminho para aprofundar a intimidade e renovar o desejo em um relacionamento. Conclusão: ao longo de Sexo no Cativeiro, Esther Perel nos leva a uma jornada fascinante pelos meandros do desejo e da intimidade em relacionamentos de longo prazo. Explora como o amor e o desejo, embora intimamente ligados, frequentemente entram em conflito e nos oferece insights profundos sobre como navegar nessas águas turbulentas, com histórias reais e reflexões provocativas. Perel nos desafia a repensar sobre nossas noções de amor, segurança e paixão. Se você está buscando entender mais sobre como manter seu relacionamento vibrante e repleto de desejo, Sexo no Cativeiro é uma leitura essencial que oferece tanto compreensão quanto inspiração. Então, eu vou deixar um link na descrição para você adquirir o seu livro. É só pedir pelo link que o seu exemplar chega na porta da sua casa em poucos dias. Se você preferir uma versão digital, pode também assinar o Kindle e eu vou deixar também o link para você. E aí você pode acessar Sexo no Cativeiro e muitos outros livros que estão lá à disposição. E para continuar aqui a nossa conversa sobre relacionamento, bem-estar e desenvolvimento pessoal, continue aqui com a gente, inscreva-se no canal para mais conteúdos incríveis que vão ajudar a enriquecer sua vida amorosa e pessoal, com dicas, reflexões e discussões que fazem toda a diferença. É um prazer ter você aqui conosco nessa jornada. Tem muito afeto por você aqui.